Olá, sou Marcos Canuto e mais um Compartilhando Conhecimento. E hoje eu vou tratar de um assunto que eu gosto muito, sobre o alto rendimento. Especialmente porque vai estar relacionado com a minha prática, da minha companhia de dança de salão. Então o que acontece? Para que alto rendimento? Para que tamanhos níveis de exigência, de imposições, altos níveis de estresse? Especialmente num período em que nós temos uma geração já com sérios problemas em relação a isso, com dificuldades de assimilar tamanho volume de informações. José Saramago, por exemplo, em um dos seus trabalhos da trilogia, a partir do ensaio sobre a cegueira, ele vem falando justamente sobre essa questão do mercado de imagens, de muito acesso à informação e numa velocidade que dificulta a condição de assimilar esse volume de informações. Em paralelo, um estudo de uma profissional que eu respeito e admiro muito, a doutora Katiuska Dickel, ela tem um trabalho que me chamou a atenção inicialmente a respeito das características do ser professor, especialmente porque foi veiculado por um filósofo e sociólogo, Pierre Bourdieu, com seus conceitos de status, capital, e aí uma tendência natural que é destacada nesse trabalho, que é evidenciada nesse trabalho, a respeito da busca por fazer parte de determinado grupo, para alcançar determinado status, e aí a gente acaba se submetendo a determinadas imposições. E aí todo o problema que isso gera, em paralelo a, como ele trata também sobre violência simbólica, sobre o peso das palavras, justamente buscando deixar claro esse processo e as consequências de estar sujeito a determinado padrão, formato, determinado padrão, para se adequar, visando se adequar a esse determinado contexto. E aí sobre o que é ser professor, a importância desse papel. Na dança de salão, que é a questão aqui, na dança de salão a gente tem um mercado ainda passivo para inúmeras distorções. O que é que acontece? Então, nesse processo de formação fragmentada, esse processo de uma formação que não está atendendo às reais necessidades do mercado, em que nós temos clientes, alunos cada vez mais conscientes, com um esclarecimento maior acerca do que busca, de onde está, e a gente tem um profissional que não está atendendo. Nós temos avanços, sem dúvida. Eu tenho colegas que vêm desenvolvendo trabalhos extraordinários, mas não em si por causa do processo de formação em dança de salão, e sim por questões, como vamos dizer assim, que eles vêm apresentando maior autonomia nessa busca por uma formação que venha a refletir em trabalhos com propriedade, um trabalho mais expressivo, que venha contribuir para a ampliação do alcance da atividade. Perfeito. Eu posso citar Demétrios, Luciano Oliveira, entre outros. Aí o que acontece? Quando se trata de alta performance, a gente vai colocar, uma das coisas que eu gosto muito de estar discutindo sobre determinados temas, é que a gente pode estar elencando outros assuntos afins. E aí quando a gente fala sobre alta performance, nós temos duas questões iniciais. Uma sobre a parte em si, que é a parte show, a parte comercial, a busca por alto rendimento no sentido de um reconhecimento, nessa ideia equivocada de que eu sou o melhor, a competição em si, que novamente tem a ver com esse contexto social, cultural, político, que corrompe essa ideia, esse conceito.
Então, alto rendimento, ou seja, um rendimento, uma condição acima da média, uma condição de performance em determinada atividade, muito acima da média. Mas não com esses valores, com essa busca de reconhecimento, de medalhas, etc. E sim, vamos pensar numa condição nossa, em função das nossas capacidades e potencialidades. Essa é a parte que eu gosto de evidenciar, especialmente nos meus trabalhos, a respeito de... Vamos entender que nós temos a condição de colecionar conquistas. E aí, o que é que vem? De se desafiar diariamente, de reforçar bons hábitos. E aí, lógico, foco, disciplina. Inicialmente, a respeito desse ponto, eu destaco o trabalho de Jim Kwik, Sem Limites, que ele identifica 3 pilares fundamentais. Desejo. Então, poxa, o que eu vou estar fazendo com a minha dança daqui a 2, 3 anos? Considerando a dedicação por horas da sua vida a determinada atividade com respostas a médio e longo prazo. Então, realmente tem que ter um desejo, tem que ter foco. E para manter disciplina, aí vem motivação. Né? O que é necessário nessa relação profissional e o corpo em si de participantes? Quais são as questões, as dinâmicas, didática e etc., né, que vão, para esse profissional, que vão ser nutridas, essa relação, que vão ser nutridas pela motivação, que é outro grande desafio dessa relação do processo ensino e aprendizagem. E método. Essencialmente, um método, esse instrumento que visa maior eficiência e economia de energia para a execução de determinado fim, de determinado gesto motor, né? Buscando a melhor resposta para que permita essa progressão, valor real, valor ideal. E aí o que acontece? São as exigências do processo. E aí esse profissional, ele está capacitado e qualificado, é um profissional legítimo e legal para realmente atender a essas exigências, para que esse processo ele concorra para este fim de aumentar a performance, melhorar a performance artística e profissional na dança, mas num processo em que o sujeito se reconheça em evolução, que ele reconheça, aliás, que ele consiga perceber o processo, as etapas desse processo. Porque uma das formas comuns e que comprometem essa ação é justamente o sujeito achar que está numa condição acima da média, uma condição expressiva, sem realmente estar fazendo parte dessa sistematização de forma clara, de que uma etapa prepara a seguinte. E aí o que acontece? É uma leitura muito rasa, acostumado com preto e branco, não vai enxergar que existe um verde, um azul, etc. Na prática, o que acontece? Vamos entender que o processo de sistematização, pensando num determinado, qualquer atividade, Robert Greene, em Maestria, ele coloca que, em média, 7 a 10 anos de uma prática regular, de dedicação expressiva, para que você alcance realmente a maestria, um expressivo grau de performance em qualquer atividade. E isso acompanhado por um mentor, em condições para. Ou seja, a relação professor-aluno, ela é uma relação que deve estreitar-se, mas com uma dedicação mútua, cada um com suas responsabilidades, nessa troca de conhecimento, né? Visando aperfeiçoar aquele processo, em busca de um alto rendimento.
São horas da sua vida que você vai estar dedicando a determinada atividade, que se não tiver sentido e significado, se perde no processo. E aí você acha que está dançando muito, mas nesse processo engessado de repetições, sem um trato mais criativo, mais dinâmico, sem reconfigurações, nessa troca de informações, afinal cada um traz suas próprias riquezas, né, que estarão expostas no ambiente, e que esse ambiente deve favorecer a troca constante. Afinal, a gente só cresce com questionamentos, com confrontos. Né? E aí existe, voltando para a história dessa sociedade, desse momento que estamos vivendo, em que existe uma expressiva fragilidade emocional, as pessoas estão com dificuldade de serem confrontadas, de como reagir a isso. Por exemplo, esse processo do alto rendimento, voltando, como eu coloquei, a parte boa da história é justamente reforçar bons hábitos, visando colecionar conquistas. Então, ir se acostumando com constantes, se preparando para, a partir de desafios mais simples, até desafios mais elaborados, tomadas de decisões, também num processo gradual. E aí a gente vai ter um sujeito rumo à autonomia. Afinal, a aprendizagem quer dizer essa conquista, né, de uma maior autonomia. Então, o treinamento, a prática regular, ela precisa de tempo, volume. E o nosso veículo maior, pensando em práticas corporais especialmente, são as repetições. Mas, repetição conduz à perfeição, mas também afasta. Então, que é preciso um tempo expressivo de dedicação? Sim, mas, acima de tudo, uma sistematização clara e efetiva. Poxa, como choca. A gente vê aí em várias atividades, pensando em competições, e aí a ideia de que é alto nível. E, na verdade, a gente tem uma prática comum nas modalidades esportivas, de modo geral, numa condição, num nível mais recreativo. Né? Existe os jogos escolares, etc. E eu vejo alguns colegas brigando com alguns comportamentos que, pensando na relação, na função, na responsabilidade desse técnico, desse profissional, com uma ideia equivocada sobre alto rendimento, sobre competição, refletindo o comportamento muitas vezes antiesportivo, e esse suposto atleta, esse pseudo-atleta, assume isso como normal. Porque os conceitos estão equivocados. E para fazer parte daquela condição, daquele grupo, para esse capital, esse status, etc., essas relações que fazem parte desse processo vão concorrer justamente para uma leitura muito equivocada do que é em si, do prazer de dedicar-se a uma determinada atividade, dedicar-se de forma expressiva, mas com um método adequado, uma sistematização que realmente, clara e objetiva e efetiva, que vai promover essa aproximação desses dois valores, né? De onde você está hoje para o ideal, para onde você quer chegar. E aí, novamente, mais outro elemento para enriquecer, para melhor entender esse processo, justamente a questão da mudança de hábito, de trocar um mau hábito por um hábito positivo. Afinal, se a gente se acostuma com coisa ruim, a gente se acostuma com coisa boa também. E aí eu evidencio aqui, destaco aqui os trabalhos da década de 1950 de Maxwell Maltz, um cirurgião plástico, e ele percebeu que seus amputados levavam em média 21 dias para se acostumar com essa nova realidade, né? Em relação aos membros fantasmas. E por isso, a partir daí, foi que surgiu justamente essa ideia de que levam-se 21 dias em média para incorporar um determinado hábito. Na verdade, como uma primeira etapa muito importante. E lógico,
para evitar a autossabotagem desse processo, é importante que exista uma dedicação real com esse objetivo de mudança de comportamento, de assumir um novo hábito, de criar e assumir um novo hábito. Né? Afinal, as relações não começam e não terminam por acaso. Então, baseado nesses estudos, que nós temos contribuições importantes para a mudança de comportamento, visando assumir um novo hábito, para que por exemplo, a sua entrega nesse processo de treinamento, visando o alto rendimento, que aconteça cada vez mais de uma forma mais natural. Especialmente que aprendemos a lidar com as exigências desse processo. Porque tem a ver com uma decisão inicial de o que eu quero estar fazendo com, no caso, a minha dança, daqui a 2, 3 anos. Alto rendimento, eu vou dar uma referência para você refletir sobre. Porque é importante, acima de tudo, que cada participante do processo, pensando no coletivo, no encontro entre irmãos, né, confraternização, que tenhamos experiências marcantes, para que você dê valor, acima de tudo, que mexa com a emoção, para que você dê valor, acima de tudo, às horas da sua vida que você está dedicando a uma determinada atividade. Então, você tem que reconhecer crescimento e, especialmente, reconhecer que está contribuindo para o crescimento dos demais. Que aquele laço é importante para você. Senão, aguarde, perdeu o sentido. Né? E aí, nessa questão de mudança de hábito, é fundamental que zona de conforto é bengala para aleijado. Então, esqueça isso. A gente, pensando hoje nessa questão de escolher, que não era nem para ser assim, né? Entre uma alimentação saudável, de alto valor nutricional e não valor calórico, porque se alimentar bem está cada vez mais difícil, né? Pensando aí nos inúmeros produtos de maior acesso e a mídia, refrigerantes e etc., né? Em que nós temos um alto valor calórico associado a esses altos níveis de estresse e tudo mais. Então nós temos pessoas com inúmeros problemas. Nossa sociedade ela está doente, né? Especialmente com relação a doenças metabólicas, a obesidade, tipos de câncer, doenças crônico-degenerativas, etc. Por isso a importância de uma prática regular de exercícios físicos, que não é luxo, é uma necessidade. Se a máquina não trabalhar, ela quebra, e é uma bola de neve, só piora. Então, quem está deixando para amanhã, está complicada a situação, quem está deixando para amanhã, que a segunda-feira, que nunca chega, vai continuar colecionando problemas. Então, é tão importante a prática regular de exercícios físicos, quanto a alimentação e repouso. Então, é uma necessidade. Para quem já tem esse hábito, de uma forma mais confortável, parabéns. Você é referência, se considere privilegiado, privilegiada, você é referência para os demais, para os seus laços. Precisamos de pessoas assim, né? Então, sobre a questão da alta performance, entenda dessa forma. Parte de uma decisão sua sobre o que você quer fazer com sua dança, com as horas que você já vem dedicando, e a clareza a respeito do processo. Por isso a responsabilidade desse profissional. Que tipo de professor é você? Né? Quais são os valores, princípios que vão orientar, fazer parte dessa sua relação, para motivar, para sensibilizar os que estão sob sua responsabilidade? Então, vamos entender isso. Fulano que fez aula aqui, um tempo ali, uns meses aqui, já se disse professor, o mercado ainda permite esse trânsito desse pseudo-profissional, e isso gera uma série de problemas na atividade e nas relações em si desse mercado de trabalho. Então, visando melhorias nesse quadro, é fundamental um reconhecimento, uma formação com certo rigor conceitual que
permita harmonizar experiência e propriedade, conhecimento aplicável. E nossos clientes, nossos alunos, nossos colegas estão cada vez mais conscientes desse processo. Mas existem justamente esses elementos citados que precisam orientar esse trato. Senão a gente vai continuar tendo maiores problemas e perdendo respostas mais expressivas. Pessoas que se afastam, que perdem o gosto pela prática. Né? Sem falar que muitos que não conseguem lidar com as exigências, que são altas, visando alta performance. Precisa primeiro entender o que é alta performance. Precisa entender que o que está, onde ele está nesse processo, em qual etapa do processo ele está. Né? Pensando numa sistematização, existem os conceitos, existem as relações, estímulo e resposta, que estão de acordo com cada etapa do processo. Vamos entender que os estímulos, os conhecimentos e a forma de se tratar a fase inicial, em que o sujeito é apresentado à atividade, a atividade é apresentada a esse sujeito. Eu gosto muito do Luc Ferry, um filósofo francês, filósofo e político. Ele tem uma série do Aprender a Viver, né, que virou best-seller, e que começou de uma forma muito interessante. Por isso eu venho defendendo cada vez mais que o importante, acima de tudo, é como você apresenta determinado fenômeno. Você pode aproximar ou afastar as pessoas. Então, certa vez ele foi abordado por uma pessoa que, encantada, expressando encanto com suas palestras. Ah, quando você fala, eu entendo tudo. E aí eu fui ler um livro seu e não entendi nada. Isso chamou muito atenção. Certo desconforto. Por um lado, o retorno a respeito da parte em si, né? da sua apresentação enquanto palestrante. E a outra, poxa, meu outro veículo de informação, para facilitar o acesso à informação, eu não estou conseguindo ser tão claro quanto. E aí foi quando algumas propostas surgiram, o desafio de falar a estas pessoas de uma forma mais clara, mais acessível, sem perder conteúdo, sem perder propriedade, especialmente no seu trato com a filosofia. Então, como apresentar a filosofia para as pessoas comuns, considerando a importância de apresentar as correntes filosóficas e os seus expoentes, né, de cada período, de uma forma mais agradável, mais acessível. Assim como Carl Jung, em seu O Homem e seus Símbolos, que é outro trabalho, na verdade foi o último trabalho da vida dele, outro trabalho extraordinário, tratando de forma muito superficial da relação do consciente e inconsciente, especialmente a partir dos sonhos, que é uma proposta evidenciada pelos junguianos. Ou seja, na fase inicial, em que a dança é apresentada enquanto meio de comunicação, que acompanha toda a história da humanidade, mas que também é veículo para justamente as questões culturais, políticas e econômicas, a partir da dança o homem se expressa, e a partir da dança também alguns veículos, os determinismos sociais também corrompem esse processo. E nesse conflito, o homem se expressa especialmente a partir do corpo, enquanto veículo de comunicação. Mas aí o que acontece? Nessa fase inicial, visando encantar, visando envolver, para que mais pessoas possam se beneficiar com a prática, com a entrega a essa atividade, mas pensando num planejamento, numa sistematização. Então, de uma forma mais elementar, o que é, para que serve, como vai funcionar,
E aí vamos aumentando o grau de complexidade, mais variáveis vão interferindo no processo. Agora imagine passar anos só repetindo figuras, colecionando figurinhas como se fosse recreio de escola. É muito incoerente, para não usar outra expressão, né? E aí, alguns se dizem profissionais nessa história. Vá ser feliz. Está na hora de ser mais coerente, mais honesto consigo mesmo e com os demais. Especialmente com o processo visando ampliação do alcance da nossa atividade. Então é preciso que exista uma proposta pedagógica clara e eficiente, existam métodos adequados para cada etapa, para a relação estímulo-resposta, para que esse sujeito realmente, nesse estresse natural, conflito natural, no processo de um patamar para outro, né, que uma etapa prepare a seguinte. Então é preciso propriedade, conhecimento. Pensando em alta performance, em práticas corporais, nós temos algumas ciências que são fundamentais desse processo. Nós temos a biomecânica, afinal são dois corpos transitando no espaço em que existem leis físicas incidindo sobre esse corpo o tempo todo. Então como lidar com isso? À luz da ciência nós temos inúmeras informações, contribuições da cinesiologia, da biomecânica, o próprio processo de ensino-aprendizagem orientado por princípios científicos do treinamento esportivo. Então vamos entender que esse sujeito ele vai estar sendo submetido a estímulos que devem ser coerentes com a sua condição de resposta, pensando justamente no que é necessário para que ele assimile determinado conteúdo, que ele tenha um tempo necessário para responder, para suportar outros estímulos irregulares, mas de uma forma progressiva. Então nós temos o princípio da sobrecarga, da individualidade biológica, estímulo-resposta, especificidade do estímulo, do movimento, etc. Então nós temos, por exemplo, a aprendizagem motora. É outra disciplina importantíssima do processo. De modo geral, o que acontece? A forma como eu falo, a forma como eu apresento determinado conteúdo, cada pessoa vai entender, vai receber de uma forma própria, em função dos conhecimentos, das riquezas que cada um traz. Então, a forma de você apresentar determinado gesto técnico a cada sujeito, ele vai precisar de ajustes específicos desse processo. E aí, porque eu já danço há muito tempo e eu já tenho experiência. Não, na verdade, você já vem de um processo fragmentado, de um processo cuja única referência é o modelo, ou seja, vocês dançam bem dependendo do quão próximos vocês estão da minha referência, dos meus moldes. Então, esse processo que visa só a reprodução, ele gera uma série de problemas. E não é à toa que muita gente se afasta. E sem falar na grande questão, né, de você achar que está numa determinada condição acima da normalidade. Na verdade, é só porque você tem alguma aptidão, e aptidão diante de treinamento, de foco, de dedicação, se perde, né? Uma coisa é potencializar isso, outra coisa é o treinamento. Justamente se envolver nesse processo de uma sistematização à luz da ciência, que vai realmente promovendo resultados, e existe o refinamento técnico para que futuramente é o meu estilo. Estilo é uma adaptação pessoal à técnica. Ou seja, eu preciso assimilar essa técnica, eu preciso lapidar, para chegar à condição de aperfeiçoá-la, né? De questionar o processo e tudo mais, de reconfigurar, que essa é a melhor fase, né? Você se reconhecer capaz, você expandir em termos de conhecimento, de crescimento, de resposta, de performance e tudo mais,
E a fase, digamos assim, o que mais precisamos é pessoas que inspirem, pessoas que assumam essa responsabilidade enquanto referência. Então é um processo muito difícil, é um processo que exige, e aí como eu falei sobre a questão de dar uma referência para vocês refletirem, o que acontece? Treinar diariamente com a média de 2 horas, em 3 anos, você vai ter então em média por ano 676 horas de treinamento. Em 3 anos você vai estar realmente muito acima da média. Abaixo disso são os praticantes recreacionais regulares. Acima disso, vocês vão ter respostas ainda mais expressivas. Então essa é uma referência que funciona. Experimente, se desafie, colecione conquistas. Então logo mais eu vou estar ampliando esses temas nos próximos encontros. Então, muito obrigado e um abraço.